Oi, gente, boa noite. Aqui eu vou dar uma explicação rapidinha para vocês aí, dando dicas da agenda da semana, né? Agenda 6. Bom, nessa agenda, vocês vão ter que fazer aí uma apresentação, né, sobre as informações, né, que são propostas no desafio. E a questão aqui é a seguinte: algumas dicas, né, para vocês se darem bem. Na primeira etapa, a emissão escolhe 3 ameaças de material que vai ser disponível lá e detalhadas. Então, você tem que pensar como um pesquisador. A clareza ali, no caso, é fundamental. Então, eu tenho que descrever cada ameaça com suas próprias palavras. Qual que é a essência dela? Por exemplo, um ransomware não é só um vírus, é um malware com um propósito específico de extorsão. A forma como ele se propaga também é uma coisa importante. Então, você tem que ser específico. De que jeito que ele se espalha? Pense em e-mails com anexos maliciosos, sites falsos, dispositivos USB infectados, ou até mesmo exploração de falhas em sistemas que você não precisa ter interação de fato com o usuário, como é o caso dos worms, né? Outra questão, principais impactos. O que a ameaça pode fazer? Pensar na perda de dados, roubo de informação confidencial, paralisação de sistema, prejuízo financeiro, mesmo negação de acesso a determinados arquivos. Então, essas situações eu tenho que fazer essa análise para classificar as minhas ameaças cibernéticas. Um exemplo real que a gente pode dar aí, uma pesquisa de casos reais é crucial. Então, pense numa situação que pode ter acontecido já. Existem N situações hoje, principalmente com o uso de IA. Você pode procurar casos de ataque de ransomware em empresas brasileiras, por exemplo. Ou exemplos de infecção por trojan bancário. Menciona os nomes das empresas, os anos que isso aconteceu. Então, seja específico na hora da pesquisa, né? A outra parte seria a análise da vulnerabilidade dos impactos desse ataque, né? Então, eu tenho que ir além da minha definição e mostrar um raciocínio mais aprofundado. E pensar, para cada uma das ameaças que eu escolhi, responder às perguntas. Então, primeiro, exploração de falhas, como que a ameaça entra no sistema, pensar nessa vulnerabilidade de software, né? Falhas de programação do sistema operacional ou aplicativo, na falta das senhas fortes ou na urgência de mecanismos de defesa. Então, são exemplos de situação que eu tenho que pensar em falhas que podem acontecer, né? Outra questão, comportamento de risco. Então, que atitudes humanas facilitam essa infecção? Geralmente, a engenharia social, ela mostra, né, muitas situações onde isso pode acontecer, como clicar um link suspeito de e-mail, usar senhas fracas, como data de aniversário, datas muito óbvias, né, para a pessoa, falta de atualização de software. Essas situações são pontos chaves nesse aspecto. E mais uma situação, setores vulneráveis, ou seja, qual o tipo de público que a ameaça é mais perigosa. Então, considerar essa diferença de riscos. A gente vê muito isso com o público mais idoso, né? Então, riscos para um usuário doméstico, por exemplo, também a questão de conhecimento afeta muito. Para uma empresa, dados que são confidenciais terem acesso público. Então, esse tipo de coisa eu tenho que pensar. Outro aspecto, prevenção e mitigação. O que eu tenho que pensar como um consultor de segurança? Eu tenho que oferecer soluções claras e práticas. Então, eu tenho que pensar na prevenção. Então, para cada ameaça, listar medidas de prevenção. Por exemplo, se for um ransomware, falar sobre a importância dos backups, se for um keylogger, mencionar o uso de autenticação de 2 fatores, senhas únicas, ferramentas recomendadas. Então, eu tenho que criar uma lista de ferramentas de proteção que possam se encaixar a cada ameaça. E aí eu tenho que pensar nas informações como dicas concretas. Então, em vez de apenas dizer use senhas fortes, eu tenho que colocar, use uma combinação com letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos, evitar senhas óbvias, como data de nascimento. Então, eu tenho que ser específico na minha recomendação. E o uso da IA, no caso aqui, para vocês trabalharem, pensa na questão, como eu falei, do buscar casos reais. Estatísticas sobre uma propagação de ameaça. Isso você consegue adquirir essa informação de maneira mais rápida, usando aí as IAs mais comumente
acionadas. GPT, DeepSeek, essas gratuitas que a gente tem acesso, Gemini. Pensem que depois de coletar essas informações, você pode usar a IA para organizar suas ideias, mas aí você tem que, de fato, ler aquilo e que transforme aquilo de uma maneira que seja entendível para todos, tá? A atividade dessa semana é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente aqui, né, comigo. Eu estou disponível aí geralmente no período da noite e aguardo aí vocês nas próximas semanas nas atividades. Obrigado, gente.